Chegamos à nossa terceira aula sobre as emoções dos discípulos, as suas fragilidades e a transformação. Essa não é uma aula teórica. Essa aula é para você assistir e se enxergar e colocar em prática, porque afinal de contas, você também é um discípulo de Jesus e ele tem um plano lindo para você. E se você não tratar as suas emoções, se você não reconhecer que é necessário restauração, você vai ser o seu próprio sabotador nesse tempo. Então, você vai sabotar a sua felicidade, a sua alegria, a sua paz. Você vai sabotar o plano que Deus tem para você, que é um plano lindo, que é um plano maravilhoso. Então, vamos ver esse discípulo que é André. Já falamos de dois discípulos que, como perfil comportamental, eles eram coléricos, a despeito de João também ser melancólico. Mas eu reservei para quando nós falarmos do perfil comportamental melancólico, eu reservei outro discípulo. Então, hoje falando sobre André, como perfil comportamental, ele é fleumático. E quem é o fleumático? O fleumático, ele tem como ponto forte, eu vou ler para você, os pontos fortes que a gente chama de fortalezas do fleumático. Ele é uma pessoa tranquila, sempre tranquilo. Ele é confiável, ele é objetivo, ele é diplomático, ele tem paz com todo mundo, ele é eficaz, organizado, prático e tem bom senso de humor. Esses são os pontos fortes do fleumático. Agora, quais são os pontos que ele precisa trabalhar, porque são as suas fraquezas? Ele tem pouca motivação, ele dificilmente vai tomar a iniciativa de alguma coisa, ele é lento, ele é muitas vezes egoísta, meio acomodado, autoprotetor, ele tem muito medo, muita insegurança. Por isso ele é indeciso, ansioso, porque ele não gosta de mudança, ele ama uma rotina. E aonde nós vemos isso em André? André, como todo discípulo, ele chegou com ruínas emocionais diante de Jesus. Mas você sabia que Jesus ele não se assusta com as suas ruínas emocionais? Você lembra que Deus ele mandou Neemias para uma situação crítica? Neemias ele foi chamado por Deus para ir até Jerusalém e ver a grande destruição daquela cidade. Era a destruição dos muros, das portas, das edificações. Ele foi chamado para a restauração dos muros. Quando ele chegou em Jerusalém e viu o nível de destruição daqueles muros, ele ficou triste, mas não ficou chocado. Ele não desistiu. Não falou, olha, isso aqui não tem jeito. É a mesma coisa. Jesus, quando ele olha para nós, quando nós chegamos a ele, aceitamos Jesus como nosso Salvador, como o Senhor da nossa vida, ele não se assusta com as nossas ruínas. Ele não desiste de você. Ele fala, ok, está bem destruído, mas a obra de restauração vai ser um grande testemunho. Porque não tem como você olhar para João, aquele irritado, e você ver que a transformação foi tanta que a gente nem se lembra das irritações de João. A gente só lembra da força de João, da calma de João. A gente só lembra do amor de João. É isso. Deus quer que o nível de restauração na sua vida seja tão grande que as pessoas elas olhem para você e elas não se lembrem mais das suas ruínas. Então Deus, ele não te rejeita, ele não se assusta com as suas ruínas.
Quem foi André? André foi o primeiro discípulo de João Batista. E como todo fleumático, quando João Batista falou para ele, olha, agora é tempo de vocês seguirem a outro, agora é tempo de vocês crescerem. Porque ele ficou muito entusiasmado quando ele ouviu Jesus falando. E João Batista falou, chegou a hora. Agora vocês vão aprender com uma outra pessoa maior que eu. E qual foi a reação de André? Porque se André fosse sanguíneo, porque um sanguíneo ele fala muito, ele fala, não é, vai falando, né? Se ele vai cumprir é outra coisa, mas ele fala muito, Então, se ele fosse sanguíneo ele falava não tem ninguém como o Senhor, não tem nenhum mestre como o Senhor, eu vou ficar contigo, João. Ele olha, né? Olha, eu te amo, João, mas então é hora de ir. Se é hora de ir, eu vou. Ele é pacífico, né? Você viu, ele é totalmente pacífico. Ele foi e ele começou a ficar maravilhado com Jesus. E como todo bom fleumático, ele começou a dividir o que ele tinha. Ele não era uma pessoa que ele queria Jesus só para ele. Ele foi chamar lá o irmão dele. E quando ele chamou o irmão dele, quem era, gente, o irmão de André? Pedro. Ele ficou em segundo plano, né? Não que ele fosse menos amado, gente, mas era Pedro, né? Quando você pensa em Pedro, você sempre pensa que André é o irmão de Pedro. Você não fala o contrário. Por quê? Porque Pedro é o destaque. Pedro chamava atenção. Porque enquanto que o fleumático ele é organizado, mas ele não foi chamado para a liderança. Ele se sente bem sendo colaborador, ele se sente bem trabalhando em equipe. E ele trabalha muito bem em equipe. E Jesus, ele precisava de André. Mas tinha muitas coisas que precisavam ser transformadas na vida de André. Mas eu estou falando aqui dos pontos positivos, muito bonitos na vida desse discípulo. Um deles é ele não ter a necessidade neurótica de ter ou ser. Ele foi lá, chamou o irmão dele começou a se sobressair e ele lidou numa boa com isso. Ele ficou muito bem em estar em segundo plano. Eu quero ler com vocês, eu recebi certa vez essa avaliação da personalidade dos discípulos, e é muito bem elaborado, gente. É de um autor desconhecido, e eu vou ler para vocês entenderem um pouquinho do porquê que nós estamos andando nesta linha de transformação dos discípulos. A carta, ela foi endereçada, sabe para quem? Para Jesus, né? Filho de José, que era carpinteiro. Aí coloca lá o endereço, claro, que é fictício, ele coloca o endereço da carpintaria em Nazaré, e ele diz assim: caro Senhor, obrigada por enviar os nomes dos 12 homens que você escolheu para cargos de gerência em sua organização. Todos eles já fizeram uma série de testes e não apenas analisamos os resultados em nosso computador, mas também marcamos entrevistas pessoais para cada um deles com o nosso psicólogo e consultor de aptidão profissional. Os perfis de todos os testes estão incluídos e você vai querer estudar cada um deles cuidadosamente. Como parte do nosso serviço e para sua orientação, fazemos alguns comentários gerais da mesma forma que um auditor incluirá declarações gerais. Isso é dado como resultado de consulta ao pessoal e não possui nenhuma taxa adicional. A opinião da equipe é que a maioria dos seus indicados carece de experiência, educação e aptidão profissional para o tipo de empresa que você está empreendendo.
Eles não têm o conceito de equipe. Recomendamos que você continue sua busca por pessoas com experiências em habilidade geral e capacidade comprovada. Simão Pedro é emocionalmente instável, tem acessos de raiva. André não tem absolutamente nenhuma qualidade de liderança e certamente ficaria em segundo plano. Os dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zelote, colocam os interesses pessoais acima da empresa. Tomé demonstra uma atitude questionadora que tenderia a minar o moral. Sentimos que é nosso dever informar que Mateus foi colocado na lista negra do Crayon Jerusalém Better Business. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu definitivamente têm inclinações radicais e ambos se registraram na alto da escala maníaco-depressiva. Um dos candidatos, porém, apresenta grande potencial. Ele é um homem de habilidade e desenvoltura, conhece bem as pessoas, tem uma mente perspicaz para os negócios, tem contatos e cargos importantes. Ele é altamente motivado, ambicioso e responsável. Recomendamos Judas Iscariotes como seu contador e braço direito. Todos os outros perfis são autoexplicativos e seguiram. Desejamos a você muito sucesso em seu novo empreendimento. Você viu que é claro que isso é uma brincadeira muito bem elaborada e muito bem pensada de perfil comportamental, de análise dos 12 discípulos. Viu que é uma análise realista, porque Simão é tudo que está escrito aqui, gente. Você viu que André é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Não tem perfil para liderança, mas ele tem perfil para solução. Ele é voltado para resultados, ele é voltado mais para solução, assim como todo fleumático. E Jesus, ele está mostrando para a gente que nós não podemos, você não pode desprezar. A primeira coisa que você precisa aprender, por exemplo, se você se casou com uma pessoa diferente de você. Você não é melhor do que ela. Você precisa respeitar o perfil comportamental dela. É claro que ela tem ruínas emocionais, assim como você também tem. Então, o primeiro passo é você ter uma boa convivência em sociedade ou em relacionamentos íntimos, é entender que somos pessoas diferentes, mas necessárias umas às outras. E na cultura judaica nós falamos: você é aquilo que falta em mim. Então, nunca despreze um temperamento. Nunca diga, não, o melancólico, ele é lento. Você precisa deste lado melancólico, que são os detalhes. Ai de nós que não tivesse as pessoas que amassem uma tabela, que amam os detalhes para corrigir nossos erros gramaticais, ortográficos. As pessoas que não tivessem, a sensibilidade de um artista para pintar, para colocar numa pintura aquilo que está muitas vezes lá no coração e na mente. Ele foi chamado para isso. Então, nunca despreze ninguém. Essa é a lição que eu quero que você aprenda nessa aula. Aprenda a viver com as diferenças e valorize todo mundo que está ao seu redor. Isso é maturidade emocional. Quando você despreza pessoas, você se mostra uma pessoa completamente radical e imatura. Aprenda a ter emoções alargadas. Você pode ter emoções contraídas ou alargadas. Aprenda a ter essas emoções alargadas. Você pode ter emoções envelhecidas ou rejuvenescidas. Eu já vou falar sobre esse assunto. Mas voltando aqui para André, que era um discípulo essencial para Jesus. Por que ele era essencial para Jesus? Por causa da sua calma.
Você não vê André com grandes rompantes. Ele era aquela pessoa que amava ajudar os outros. Você viu? Ele foi lá, chamou o irmão, ele apresentou Jesus para as pessoas, ele gostava de compartilhar as boas novas, ele não tinha o egoísmo, ele não tinha picos emocionais, mas ele tinha a estabilidade, que já é algo característico de quem tem o temperamento fleumático. Mas lá em João, capítulo 6, a gente vê na prática como que funciona esse temperamento de André no meio da equipe. Lá em João, capítulo 6, Jesus estava com problema, ele tinha falado por muito tempo com aquela multidão, eles não tinham o que comer, então Jesus ele jogou para testar. Né? Também não é só testar, mas fazer os discípulos amadurecer. Ele jogou o problema para eles resolver. Está escrito lá no versículo 6 de João, capítulo 6. Vamos começar pelo 5. Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, olha o que ele disse a Filipe: onde compraremos pão para dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-los, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: faça com que todos se assentem no chão. Esse episódio, ele continua, e você sabe que foi a grande multiplicação. Jesus jogou o problema para 2 discípulos, Filipe e André. Ele sabia, claro, gente, na sua onisciência, que ele mesmo resolveria esse problema, mas ele estava trabalhando o quê? Não só a fé, que é a vida espiritual desses 2 discípulos, mas também as emoções. Eles não poderiam ficar desesperados diante de um problema. E aí, no desespero de Filipe, o Filipe não pensou numa solução, ele pensou só no problema. Nem se aparecesse dinheiro, nós não temos dinheiro. Jesus, nós temos muitos problemas. Não é só a fome deles, nós não temos dinheiro. E mesmo que tivéssemos dinheiro, nós não teríamos aonde comprar o alimento. Então, Jesus apresentou para ele um problema. E ele, como uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa mais reativa, ele devolveu 3 problemas. Olha, tem a fome, tem a falta de dinheiro e tem o lugar para comprar. Você viu o desespero que tomou conta da vida de Filipe? Isso se chama emoções contraídas. Chega o problema, ou chega a frustração e você rapidamente ou fica irritado, ou desesperado, ou angustiado. Agora, ter emoções alargadas, chega o problema, chega a frustração, chega a tragédia e você tem um tempo a mais antes de chegar a esse ponto de irritação, de angústia. Você, nesse meio tempo, você tem emoções alargadas, a tua fé entra no meio, o domínio próprio entra no meio, mas isso é uma questão de treinamento, não é assim, eu queria ser assim, só que eu não sou, eu não tenho jeito. Não existe isso, gente, é uma questão de você trabalhar em você mesmo, para você chegar a ter emoções alargadas. Nós vamos ver a reação de André, ela é mais alargada do que a de Filipe, porque André, ele tira os olhos do problema por um momento, e aí ele olha para uma pequena solução, que na verdade é a grande solução. Ele olha para um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, e ele diz: Jesus, a única coisa que eu estou enxergando é isso. E aí ele fala: tá, mas o que é isso, né? Mas isso não é nada diante do problema que a gente tem. Então você vê que as emoções alargadas, ela enxerga um pouquinho
pouquinho mais. E isso a gente chama também de colocar em prática inteligência multifocal. A inteligência multifocal é você não ficar com a miopia de olhar só para o problema. Você se afasta do problema e você vê possibilidades, porque você não olha só para o problema. E você se afasta, e quando você se afasta um pouquinho, gente, não é negar, tá, o problema. Não é, vou empurrar o problema com a barriga. Você se afastou um pouquinho e você viu várias possibilidades. Algumas possibilidades de solução. É o que Raabe fez. Raabe, ela tinha o mesmo problema que a cidade toda. Seremos destruídos, porque esse povo de Deus, eles são muito fortes, porque Deus, o Deus deles é imbatível, e todo mundo, como Raabe disse, se desesperou, inclusive ela. Mas Raabe, o que ela fez? Ela se diferenciou no meio daquela cidade, porque ela se afastou um pouquinho. E ela viu no fato dos espias terem entrado na casa dela uma solução, como uma possibilidade. Porque uma pessoa com emoções contraídas, o que ela veria aqui? Ela veria até a entrada dos espias na casa dela como outro problema. Não basta ser a cidade ser destruída, agora eu vou morrer antes de todo mundo, porque eles vão me pegar, porque eles entraram lá na minha casa, realmente tudo de ruim acontece comigo. É isso, são emoções contraídas, emoções dilatadas, e inteligência multifocal é o que Raabe fez. Ela se afastou do problema. Tem essa verdade, a cidade vai ser destruída porque esse Deus, ele é imbatível, mas tem outra verdade, é um problema os espias terem entrado lá na minha casa. Se o rei da cidade, ele descobrir, eu serei morta. Mas eu também tenho uma outra verdade, essa é a chance, é a possibilidade de eu ser salva, porque se esse Deus, ele é forte e poderoso, ele vai ser na minha vida. Então eu quero esse Deus na minha vida. Você viu o que diferenciou Raabe? Foi a fé. Com certeza, tanta fé que ela tinha, que ela está lá na galeria, como heroína da fé, lá em Romanos capítulo 11. Mas ela não teve só fé. Ela teve estabilidade emocional para não entrar em desespero. E é claro que nós vemos que André, ele já tem essa característica natural. Mas se você precisa desenvolver, aprenda a ter emoções dilatadas. Quando acontece um problema, se você afasta e fala, eu quero inteligência multifocal para enxergar as possibilidades de salvação nesse problema, Deus. André, ele nos ensinou muita coisa, não é? Ele nos ensinou que há beleza na diversidade. Ele nos ensinou que nós precisamos trabalhar as nossas emoções dilatadas. E eu espero que você, quando sair dessa aula, você não veja isso só como teoria, mas que você coloque em prática e você vai ver um amadurecimento emocional em pouco tempo. Que o Senhor te abençoe e nós voltaremos na nossa 4ª aula sobre os discípulos e as suas emoções. Deus te abençoe.